calhar vamos aos pouquinhos começando, Exato. falando aqui um pouco sobre o que é que são, o que é que são as nossas perspectivas sobre a adolescência. Eu gosto muito deste tema. Eu já tenho uma filha adolescente com 15 e tenho outra com 12 que já está a caminhar a passos largos, não é? Para a adolescência e, portanto, é um tema muito, muito importante para mim, já porque quando eu comecei a estudar parentalidade, eu já tinha a minha filha mais velha também praticamente a entrar na adolescência. E para mim foi um grande choque, não é? Olhar agora de repente para esta idade e pensar, oh meu Deus, eu já fiz tanta coisa errada cá lá para trás, como é que eu agora vou conseguir nesta fase tão difícil da adolescência, com as hormonas aos pulos, completamente loucos emocionalmente, como é que eu vou conseguir ajudar a minha filha? Isto vai ser um grande drama, foi assim que eu me senti. Não sei se partilhaste disto, Fátima, ou não. Tu já tinhas passado por esta Pois, eu tenho uma com 15 também, não é? Como sabes, mas a minha mais velha já tem 21. E por acaso acho que há algo que é interessante nós também falarmos, que é o facto de eu já ter tido uma filha adolescente, não necessariamente simplificou, obviamente que o choque já não foi o primeiro, não é? Mas não necessariamente simplificou a segunda adolescência, no sentido que é sempre diferente porque eles são sempre diferentes e as necessidades deles e a forma de se exprimirem e os seus valores, etc., são diferentes e, portanto, ter passado por uma ajudou-me de alguma forma porque não foi a surpresa ou o choque, já sabia o que é que esperava, mas depois as necessidades de cada uma são tão diferentes que é quase como começar de novo. E aí realmente o começar a estudar, no meu caso, a parentalidade consciente e depois a parte do cérebro do adolescente que nós vamos falar, isso sim realmente ajudou-me a fazer diferença. Uhum. E tu, Aliás, Marta? Desculpa, Marta, diz que eu depois já continuo. Marta, tu ainda não tens filhos Ainda adolescentes. Eu estou a caminho. Já tenho pré-adolescente. Pronto, eu de facto não tenho um filho com 7 anos e outro com 11, mas que já começa a dar sinais de pré-adolescência, já se começa a afirmar mais, a ter a opinião dele, a tomar as decisões dele e pronto, e muitas vezes é choque com as minhas, não é? E é um tema que eu comecei a explorar. Pronto, em termos de adolescência eu lembro-me da minha, não é? E eu lembrei-me agora há pouco tempo da revista Teenager, não sei se vocês tinham, que pronto, lá está, era adolescente. Eu só me lembro da das Bravo. revistas da altura. Só me lembro da Bravo. Também eu. Sim, da Bravo. A Teenager era portuguesa. Mas já comecei a explorar algumas coisas também e acho que aquilo que me salta mais à vista é às vezes nós acharmos que a adolescência vai ser uma fase muito complicada e se calhar eu que ainda não entrei na fase, pelo menos quero quando ela chegar que eu consiga ter uma visão prévia da adolescência mais positiva e não entrar na adolescência do meu filho a achar que vai ser, não é, com aquele sentimento que tu sentiste, não é, Cristina? Sim, não tem que ser necessariamente... Exatamente, tentar perceber, se lá está a prevenir, não é, se calhar informar-me primeiro, mas tentar entrar no processo da adolescência dos meus filhos com uma perspectiva positiva da coisa. Portanto, e também estou aqui para aprender com vocês que ainda deixa-me dizer-te uma coisa, Marta, que eu para mim, na minha primeira filha, aquilo que foi mais complicado foi os 12, 13, 14. Foi esta fase que tu agora em breve vais passar e a Cristina também, não é? Os 12, 13, 14 para mim foi a fase mais complicada. Talvez porque eu depois entrei, realmente comecei a tentar olhar para as coisas de uma forma um bocadinho diferente, uma perspectiva diferente, mas a partir dos 15 anos para mim já as coisas acalmaram e se calhar exatamente porque eu comecei a fazer esta mudança de mindset relativamente ao que é ser adolescente e realmente aí já fez diferença. Então vamos começar a entrar aqui no nosso tema.
Acho que é importante nós começarmos por. Vamos aqui dar alguns exemplos, se calhar, do que é que são as características que as pessoas normalmente atribuem à adolescência, não é? Os adolescentes são insolentes, os adolescentes são mal educados, os adolescentes afastam-se dos pais. Vocês ajudem-me Sim. a dar... Não escutam, não ouvem nada do que a gente diz, claro. Não ouvem nada. Não, tudo aquilo que os pais dizem é sempre a pior ideia possível. Não há nada de bom que venha dali. Não sabem lidar com a frustração. Isto é a nossa perspectiva. Eu lembro-me de uma imagem engraçada que ouvi uma vez a Isabel Stilwell a dizer que era um adolescente é passarmos de ter uma criança saltitona em casa a passarmos a ter um jovem que grunhe. Que grunhe. Ou seja, não é? Tínhamos uma criança que saltava por todo lado e ria, e cantava e falava e às vezes já não podíamos ouvir para termos alguém que nós vamos a casa, dizemos boa tarde e respondes Eu achei muito engraçada essa imagem e agora lembrei-me dela. Sim, e são as queixas realmente mais... A questão da comunicação também, não é? Da comunicação que diminui ou que eles querem menos. E de repente deixamos completamente de ter poder sobre eles, não é? Porque eles ouviam-nos, eles obedeciam-nos. Eu estou a ser irónica, eu posso fazer aspas no ar, não é? E de repente aquele ser fofinho e querido que nos ouvia e que queria saber a nossa opinião, de repente deixou completamente de nos ligar. Portanto, é uma injustiça muito grande. Nós pais sentimos altamente magoados e injustiçados com isto. Porquê? Porque de repente, em vez de se virarem para os pais para buscar conforto, para buscar conselhos, etc., viram-se para quem? Para os amigos, esses demoníacos amigos dos adolescentes que os absorvem completamente. E é essa, eu acho que é a grande dificuldade dos pais nesta fase, é que as estratégias que utilizavam com eles enquanto crianças já não funcionam. Claro. E muitas vezes o problema, um dos grandes problemas é também nós continuamos a querer a tratar o adolescente ou como criança ou como adulto. E ele não é nem uma coisa nem outra. Não é? E isso depois provoca realmente muito desajuste na nossa resposta. E as estratégias que nós usávamos enquanto eles eram pequenos já não funcionam. E nós não podemos querer... A minha... Diz. Não podemos querer continuar a usar o mesmo tipo de fórmula, não é? É óbvio que a minha experiência ainda é teórica, não é? Daquilo que eu fui lendo e de que vou observando noutras crianças. Já trabalhei com jovens adolescentes e até num contexto de jovens em risco, mas lá está, outra coisa é teres um adolescente em casa. Mas relativamente a essa questão das estratégias, achei curioso e acho que posso já pegar aqui num livro da Cristina Valente, que é o que se passa no cérebro do meu adolescente, que eu comecei a ler e às tantas parei porque comecei-me a assustar, entre aspas, também aspas. E ela dizia uma coisa muito interessante, que é o truque é passarmos da autoridade à influência. E eu achei muito interessante, é a tal questão da autoridade, não é? Da orientação, do dirigir, do controle até, de certa forma, não é? A influenciar. Mas como é que se faz isto? E é engraçado que este período de quarentena tem-me ajudado a perceber, a trabalhar esse lado, depois já podemos falar mais à frente. Mas esta perspectiva de passar da autoridade à influência, e agora a questão da influência, eles seguem tanto os influencers, não é? Do YouTube e a questão da influência, podemos falar dela mais à frente, se vocês quiserem. Sim, eu diria que para mim aquilo que foi um grande abrir de olhos, e posso começar aqui por partilhar convosco, já falei com a Fátima sobre isto, foi este livro. Eu não mostrei. Brainstorm, tu também tens aí, do Daniel Siegel. Para mim foi um livro espetacular, que me abriu mesmo os horizontes em relação ao que era a adolescência. Eu acho, Cristina, acho que era interessante ver se as pessoas conseguem perceber uma coisa que diz aqui. Dos 13 aos 24. Dos 12 aos 24. Pronto, é só para não assustar, mas ok. Bom, eu há bocado não mostrei o livro, já agora também mostro o da Cristina Valente. Sim.
o que se passa no cérebro do meu adolescente, que ainda está aqui na lista para ler, mas que... Este aqui tem coisas muito interessantes e eu começava por desafiar-vos e desafiar as pessoas que nos estão a ouvir, as que já estão e as que ainda hão de ouvir isto a seguir, a pensar, do ponto de vista evolutivo, qual é que é o papel da adolescência, não é? Porque a infância tem o seu papel na vida do ser humano, a idade adulta tem o seu papel, a adolescência tem seguramente um papel muito importante do ponto de vista evolutivo, e uma das primeiras coisas que me fez assim um grande plim na cabeça quando li este livro foi realmente refletir sobre isto, que é, antigamente os homens primitivos viviam em núcleos muito pequenos e, portanto, as crianças eram protegidas pelos adultos e a determinada altura, antes de entrar na idade adulta, tinha que haver um ímpeto biológico muito forte para fazer com que aquela criança escolhesse deixar a segurança de viver junto com os seus progenitores e procurar outra aldeia, outra povoação, procurar uma parceira ou um parceiro, explorar o mundo biologicamente. Se nós nos mantivéssemos tal e qual como estávamos na infância, não haveria razão nenhuma para nós deixarmos a segurança daquele grupo, daquela comunidade em que nós vivíamos, não é? E este é muito o papel da adolescência. Biologicamente, e acontecem coisas muito importantes no cérebro do adolescente, que o fazem querer procurar a novidade, que o fazem ter vontade de explorar. Há muita coisa que acontece que faz o adolescente querer deixar o ninho, procurar outros pares, em vez de olhar só para os pais e para os seus progenitores como referência. E tudo isto é mesmo biológico, portanto, não é má vontade, não é ingratidão, não é nada disto que acontece com o adolescente. E nem sequer são as hormonas que ficam malucas, porque nós temos muito esta ideia das hormonas é que deixam os adolescentes malucos, e realmente existe um aumento de hormonas em circulação, mas o principal responsável pelo comportamento dos adolescentes ser diferente do comportamento das crianças é o cérebro, não é mesmo? Até porque as transformações são a todos os níveis, são transformações físicas, são transformações psicológicas, são transformações emocionais, não é? Que decorrem daí. Mas o próprio cérebro, a própria estrutura do cérebro sofrer alterações provoca depois realmente, obviamente, a criança, que já não é criança ou adolescente, reage de uma forma diferente. Claro que sim, claro que sim. E isto tem que nos fazer olhar para a adolescência, se calhar, em vez de olhar como uma coisa em que só temos que fechar os olhos e esperar que passe, não é? Eu acho que a maior parte dos pais... do armário, não é? Chega, exato. Nós só dizemos, eu espero que isto passe depressa, porque isto é péssimo, eu espero que isto passe rapidamente. Se calhar temos que começar a olhar para a adolescência como uma fase em que nos admiramos com as conquistas que eles fazem, com as transformações que eles estão a sofrer. Há aqui várias coisas que nós podemos ir falando ainda hoje, mas não é fechar os olhos e esperar que passe, não é? É estar ao lado deles, porque os adolescentes, quando são crianças, eles são totalmente dependentes dos seus progenitores. Mas ao contrário do que aquilo que nós pensamos, que é na idade adulta eles passam a ser independentes, totalmente independentes, não é verdade. Porque nós, enquanto adultos, não somos totalmente independentes, nós somos codependentes com outras pessoas. E esta passagem que o adolescente, a criança tem que fazer de deixar de ser dependente dos seus progenitores e passar a ser não só dependente, mas também cuidador de outros, é isto que se espera de um adulto. É que não só seja capaz de cuidar, mas também se deixe ser cuidado. E é muito por isto que na adolescência acontece esta procura dos pares, a procura do envolvimento social, de outras pessoas com quem estar da sua idade, são outras janelas que se vão abrindo. Não é só o procurar companheiro ou companheira, não é? É muito esta questão do aprender a cuidar do outro e o deixar ser cuidado numa perspectiva diferente daquela que é dos progenitores. E eu acho que isto quando ouves assim, começam a soar campainhas, não é? Epá, se calhar vou começar a olhar para as minhas filhas
a falarem com as amigas o dia inteiro, de uma forma, ela está a aprender alguma coisa com isto. Ela está a aprender a preocupar-se com o outro, está a aprender a ligar-se a outras pessoas, sem ser os pais, sem ser uma ligação mais superficial. Isto é importante para eles. Aquilo que procuram nos pais começa a ser diferente. Claro. Começa a ser diferente. E mesmo a necessidade de explorar tem muito a ver com o facto do cérebro estar muito mais integrado, é muito mais amadurecido, não é? E então há muita necessidade de explorar, de perceber melhor o seu papel, como estás a dizer, de explorar o mundo à sua volta, de perceber diferentes perspectivas que até aí não eram conhecidas, digamos assim. E isto vem tudo realmente destas transformações biológicas. Sim, é muito giro. Aqui a questão de, falaste no explorar, há uma das características da mente do cérebro adolescente que é a exploração criativa. Não é? Acho que, de forma geral, nós todos temos esta ideia que na adolescência tanto podem aparentar estar com o maior aborrecimento do mundo, como no dia a seguir ou no momento seguinte têm uma ideia daquelas tcharam que não passou pela cabeça de ninguém. E de facto, às vezes aparecem-se umas ideias, parecem-nos a nós muito estapafúrdias, mas se nós formos pensar na importância do pensamento criativo, até para a própria... Ui, o que é que aconteceu? A Marta desapareceu. Perdemos a Marta, não foi? Foi. Espero que ela consiga voltar a entrar. A importância, estava eu a dizer, a importância do pensamento criativo para a própria sobrevivência da espécie humana, nós vemos que na adolescência, a adolescência é uma fase espetacular, nós até devíamos pôr adolescentes a resolverem, a trabalharem sobre aqueles problemas críticos da humanidade. Olá Marta. Já voltei, eu desapareci, não sei porquê. Conectou. Eles até trazem perspectivas novas. É verdade. Sobre as coisas. Há uma característica muito interessante nos adolescentes, não é? Que é a forma tão intensa como eles vivem tudo, não é? Eles vivem intensamente as coisas. E isso depois a nós cria-nos aqui algum choque, mas toda esta forma tão intensa de eles viverem, seja a forma como estão alegres, seja a forma como estão tristes, por exemplo, não é? Porque depois podem ir aos extremos, tem muito a ver com estas alterações da própria estrutura do cérebro, é aquilo que o Daniel Siegel no livro chama o emotional spark, não é? Que é a intensidade com que vivem cada uma das suas emoções. E é interessante nós percebermos, falámos numa das características que era a exploração criativa, pode ser a parte da procura da novidade, não é? A parte realmente social, a procura do ambiente com os pares e não tanto com os pais, mas é interessante nós percebermos estas características todas, porque conhecer isto e perceber isto dá-nos realmente uma perspectiva diferente, uma forma diferente de nós olhamos para os nossos filhos. E começamos, se calhar, a sermos muito mais tolerantes e a conseguir desenvolver realmente uma relação diferente quando nós percebemos que tudo aquilo que eles estão a passar é perfeitamente normal e que muitas daquelas coisas não são para entrar em choque connosco, não são para nos chatear, são realmente necessidades deles que têm a ver com questões biológicas, com alterações, transformações do corpo, transformações que são físicas e que são psicológicas também, mas que há transformações que são físicas e ao nível do cérebro naturalmente que depois provocam uma forma de estar que a nós, se não fizermos esta reflexão, nos custa muito engolir, não é? Sim, é verdade, eu acho interessante podermos sempre olhar para o outro lado, não é? Quando falamos da procura da novidade, nós podemos olhar para isto simplesmente do lado, nada lhe chega, hoje tem uma coisa nova, já não presta, hoje tem estes amigos ou vai para este sítio, ou por exemplo, os adolescentes costumam ter muita vontade de fazer coisas mais perigosas, mais arriscadas, que dão mais adrenalina, isto é biológico. É uma razão.
Sim, e tem este lado que pode ser até perigoso e arriscado, mas que ele existe, ele está lá. E há muito pouco que nós possamos fazer para evitar que isto aconteça, ok? Mas há um outro lado, não é? A procura da novidade é aquilo que nos faz avançar enquanto espécie. Se nós ficarmos pacatamente na nossa vila, a viver com a nossa comunidade, nós nunca avançamos enquanto espécie, nós não investigamos, nós não descobrimos coisas se nós não procurarmos, não andarmos atrás de novidade. Portanto, cada uma destas características dos adolescentes é um convite que eu deixo a todos os que nos estejam a ouvir, que façam este exercício de, a cada característica que vocês identificarem nos vossos filhos, tentem ver o outro lado, que é como é que isto o pode servir, ou lhe pode servir, na idade adulta, para viver uma vida mais plena, não é? Viver uma vida mais feliz, mais realizada. Desenvolver uma série de competências que depois são importantes na idade adulta, que nós não nos podemos queremos, e que nós queremos que eles tenham, não é? Exatamente, queremos que eles sejam criativos, que sejam autónomos, que saibam e queiram sair da sua zona de conforto, de forma a também progredirem, a desenvolverem. Portanto, nós queremos que eles façam muitas destas coisas, mas não queríamos que fosse já. Queríamos que de repente eles acordassem com uma série de características, mas não nesta fase. E isso não existe, não é? Tem que haver aqui uma transição. E a questão é que esta fase serve de treino, não é? Porque também, enquanto ainda estão protegidos, há uma série de coisas que eles podem treinar, que podem arriscar fazer com segurança e que podem ir arriscando, e neste risco e nesta experiência está a aprendizagem, vão aprendendo a fazer. E o papel dos pais acaba por ser, nesta fase, ajudá-los a encontrar maneiras de eles irem vivendo estas experiências que querem viver, conhecer coisas novas, mas assim, ensinando-os de certa forma a pensar nas consequências das suas ações, por exemplo, não é? E na forma de reduzirem riscos. Claro. O nosso papel é dar-lhes apoio desta forma. Ensinamos a fazer escolhas, não é? Ensinamos a escolher, a cair e a levantarem-se. As escolhas têm consequências. Sim. Não é? Sim. Esse é um trabalho... E às vezes, obviamente que nós como pais temos que salvaguardar aqui alguma integridade física, claro, e não só, mas às vezes é preciso que eles percebam por eles as consequências das escolhas que fazem. Claro, claro que sim. E é verdade. Custa muito, mas é mesmo verdade, não é? Isso é uma aprendizagem mais nossa do deixar ir, porque nós também temos que pensar que eles estão a treinar para ser adultos autónomos, para viverem sozinhos, para fazerem as suas escolhas, para viverem a sua vida. Então, como é que eles vão fazê-lo se passarem de uma dependência total dos pais para uma independência total? É impossível, não vão conseguir fazê-lo de uma forma segura, não é? De uma forma segura e de uma forma mais consciente. É mesmo uma grande aprendizagem dos pais olhar para a adolescência desta forma. Temos aqui algumas questões, estavas a ver, não é? Pois, eu não consigo ver, porque eu fico no grupo de visualização, agora não estou a ver, vê lá se consegues. Sim, a Sílvia, olá Sílvia, está aqui a dizer, é mesmo importante que haja espaço para esse desenvolvimento criativo, tempo, aceitação, estímulo, suporte e ausência de preconceito, ou pelo menos consciência do preconceito e poder conversar com eles sobre isso. É isso mesmo, Silvia, é muito importante a ausência do preconceito, o podermos olhar para o que está a acontecer, sem termos um julgamento, muitas vezes prévio, daquilo que está a acontecer e muitas vezes baseado na nossa própria adolescência, não é? E daquilo tudo que nós vivemos enquanto adolescentes, temos tantas vezes este preconceito, ainda eles não abriram a boca, nós já fizemos o julgamento todo. Sim. E aquilo que nós temos que começar a fazer é praticar uma escuta mais ativa, não é? É exatamente escutá-los. Antes de responder e de julgar, escutá-los realmente é o que eu costumo dizer que é o escutar com o coração, não é? Estás mesmo aberto para aquilo que eles estão a dizer e perceber o que é que eles precisam. Sim, é isso mesmo. Olha, vou relembrar, porque temos aqui várias pessoas que chegaram agora. Vou só relembrar que nós falámos aqui um pouco de
alguns mitos relacionados com a adolescência, em que o principal é que as hormonas é que são responsáveis pelo comportamento aparentemente irrefletido dos adolescentes, não é? Vão ter que ir ouvir lá para trás agora, para rever. Que o grande responsável é o cérebro, são as alterações que existem a nível cerebral, e há 4 grandes características da mente na adolescência que são muito importantes e que nós vos convidamos a refletir sobre elas e também identificarem no vosso adolescente ou nos vossos adolescentes que estas 4 características estão lá. É a procura da novidade, é o envolvimento social, a intensidade emocional e a exploração criativa. Portanto, são 4 características da mente e são coisas biológicas relacionadas com o desenvolvimento cerebral e com alterações no circuito cerebral que originam estas 4 grandes características da mente. E agora que percebemos, já vamos sabendo e olhando assim um bocadinho para os nossos adolescentes de outra forma e percebemos que há uma razão para isto, para que isto aconteça, como é que nós vamos lidar com isto? Agora é que é o grande desafio. Como é que nós vamos lidar com isto? Às vezes é difícil. Agora de repente ficou... Desculpa, é que de repente isto ficou tudo parado, mas ok, acho que já está normal. Já está, sim. Estava eu a perguntar, Fátima, já falámos destas 4 características da mente e agora como é que nós lidamos com isto? Como é que nós conseguimos olhar para o nosso filhote fofinho que já não está assim tão fofinho, aparentemente, e como é que nós lidamos com todas estas mudanças que muitas vezes nos põem a nós em estado de alerta, não é? Porque vemos uma série de coisas que nos deixam preocupadas, que achamos que eles não estão a transformar-se nas pessoas que nós achávamos que eles iam ser. Como é que nós lidamos com isso? Pois é, claro que quando nós, se nós olharmos para eles já numa perspectiva diferente, não é? Como nós estamos aqui a falar, quando nós percebemos o que é que está ali por trás daqueles comportamentos, já é mais fácil. Agora, há coisas que nós temos que mudar na nossa forma de estar, como por exemplo estávamos a falar, ou praticar uma escuta mais ativa, ou não julgar, portanto ouvi-los com atenção. E depois há algumas coisas que nós podemos ir tentando até fazer com eles coisas novas, porque não podemos continuar a fazer as mesmas coisas de antes, e estar dispostos a aprender também, não é? Aqui numa partilha de, ok, eu tenho coisas para te ensinar e eles nessa altura não estão muito abertos a esta postura de atenção, eu é que sei e eu vou te ensinar, mas que tal então aprendermos em conjunto e nós também estamos dispostos a aprender com eles. Depois há coisas que eu também acho que são fundamentais, que é não fazer comparações, que é coisas que eles detestam completamente, que é comparar, nós estamos a comparar com o primo, com o vizinho, com o colega, porque já viste o teu colega que faz isto ou o outro que faz aquilo, isso é terrível. E se nós pensarmos, é óbvio que isso é terrível para qualquer pessoa. Então, para um adolescente que está a tentar, ninguém gosta, mas que está aqui a tentar, está a construir o seu lugar, não é? Exatamente, é terrível. É se diferenciar também, não é? E depois nós podemos realmente dar-lhes o máximo de responsabilidades que conseguirmos, mas definindo alguns limites com consciência, mas isto é uma coisa que tem que ser feita em conjunto, porque o trabalho essencial nisto é trabalhar a relação, não é? Trabalhar a relação e o estar presente e o escutá-lo, e quando nós começamos a escutá-los mais verdadeiramente, eu acho que eles também sentem a diferença. E sentem que podem falar connosco, porque do outro lado não está aquela pessoa que vai logo criticar, ou que vai logo dizer é sempre a mesma coisa, e fazes desta maneira, ou fazes daquela. Sim. Não é? E aí as coisas vão mudando, a pouco e pouco, não é? Não sei como é que tem sido a tua experiência. A minha experiência e aquilo que eu consigo perceber é que não há dúvidas absolutamente nenhumas que se nós entrarmos em choque, vamos perdendo a base da relação, não é? Vamos nos separando uns dos outros e vamos ficando de costas voltadas. Portanto, eu, naqueles momentos mais desafiantes, penso sempre, às vezes custa-me horrores, não é? Porque às vezes vejo coisas que eu não gosto, claramente,
que são comportamentos que eu não gosto, alguma coisa que não corre bem, mas às vezes eu percebo que se eu naquele momento for criticar, for julgar, às vezes nem posso falar do assunto no momento, tenho que esperar que passe, porque tenho eu própria que lidar também com as minhas emoções em relação àquilo, e esperar que passe e depois ir conversar. E até depois dizer, olha, na altura não falei porque me custou muito, mas quero ouvir a tua opinião sobre isso. Eu acho que o escutar é de facto, é uma coisa que nós vamos deixando de fazer com os miúdos à medida que eles vão crescendo. Quando isto não é consciente, quando não trazemos isto à consciência, nós vamos deixando de os ouvir, não é? Porque cada um vão sendo mais autónomos, vão tendo as suas rotinas, vão tendo os seus interesses, os seus amigos, e às tantas, quando damos por nós, o risco é que vemos os nossos filhos à hora das refeições e quando temos sorte, não é? E de resto transitamos em casa, não entra e sai, não vai levar e não vai buscar e vai-se perdendo aquilo que é a conexão com eles. Então, sinto que realmente a questão da escuta, como tu falavas, Fátima, é muito, muito, muito importante. Às vezes nem sempre é fácil, principalmente quando eles não falam, não é? E eu posso partilhar convosco a minha experiência da minha filha mais velha, não é? Que falava muito pouco, e eu tive esse grande desafio que foi como é que eu consigo que ela converse comigo, como é que eu vou agora trabalhar a conexão, como é que eu vou trabalhar a relação, se ela não fala. E foi muito engraçado que a forma como eu comecei a fazer isto com ela foi tentando, já lá está, fazendo aquilo que tu estavas a dizer, que é fazer outras coisas. E que coisas é que eu fui fazer com ela? Coisas que eram do interesse dela. Conforme os interesses, exatamente. É ir-se tentando ir ao encontro daquilo que eles se interessam. Claro que sim. Estás disposto? Muito engraçado, porque à medida que eu comecei a ver séries, a conversar com ela sobre os livros, a música, interesse por aquelas coisas que ela gostava. Sim, mesmo outras coisas mais sociais, ela gosta muito de ajudar os outros, etc. Comecei a ouvir, a calar-me, olha que para mim não é fácil às vezes, não é? Também às vezes tenho muita coisa, tenho mesmo que fazer um esforço para não saltar logo em cima, dar aqui instruções e dizer, explicar e tal. Tem sido um exercício engraçado, mas de facto, quando eu me comecei a calar e a deixar espaço para ela falar das coisas que ela gostava, mudou completamente a forma como nós comunicávamos uma com a outra. Foi muito, muito, muito interessante. É algo que eu recomendo a toda a gente, que é calarem-se, não dizerem nada, como dizia aqui a Sílvia, sem julgar, sem preconceito. Deixa ouvir, não é? Se ela gosta da série e não sei das coisas, porque é que eu vou criticar a série? Isso é uma parvoíce. Não, deixa ela ouvir. O que é que ela gosta? Fazer perguntas. O que é que gostas? Não é? Porquê é que gostas disso? O que é que essa personagem te diz? Que características é que tu gostas nela? E tu vais percebendo até inclusivamente que valores é que eles têm, o que é que está ali a emergir, que dúvidas é que têm, e dá para conversarmos sobre as coisas mais diversas, que se calhar se eu quisesse, então vamos falar aqui sobre valores, sobre ética ou sobre, sei lá, uma coisa qualquer. Esquece, não havia de ter um pio. Claro, não ias conseguir nada, exato. Claro que sim, mas dentro aqui de um tema que é um tema que lhe interessa, nós conseguimos conversar de muita coisa. E o que é que acontece? Há conexão, não é? Há ligação. Eu acho que atrás disto, atrás destes pequenos momentos, vêm outros que são aqueles que tu vês que eles já te procuram mais vezes. Para mim foi muito notório, foi mesmo muito, muito, muito claro perceber os momentos em que deixou de haver aquele afastamento, estar de costas voltadas e que passou a haver uma procura mais intencional. Não quer dizer que não haja um afastamento natural dos pais, porque há. É assim mesmo. E isso é natural que aconteça. É natural. Estranho seria se não acontecesse. É certo? É verdade. Aqui a grande questão é dar também este espaço, uma das tantas grandes questões na adolescência, dar-lhes esse espaço, eles sentirem que não há nada de errado em se ligarem aos amigos, em encontrarem amigos novos, em sentirem-se dependentes dos amigos e os amigos dependentes deles. Eu lembro-me
enquanto na minha própria adolescência, sentir que era errado, não é? Ter esta mensagem negativa do os teus amigos agora são mais importantes do que os teus pais. Isto era uma mensagem com uma carga negativa grande. Mas não tem que ser assim, não tem que ser assim. Eu por acaso, acho muito interessante pensar que quem me dera a mim, que as minhas filhas tenham uma rede de amigos sólida, que se algum dia elas tiverem apoio, tiverem problemas ou precisarem de apoio e ela não tenha vontade de recorrer aos pais, que tenha esta rede de suporte que as ajudem, não é? Eu acho que é tão importante nós olharmos desta forma para os amigos dos nossos filhos, com uma rede de apoio que eles poderão ter para além dos pais. Olha, eu ia estar mesmo a pensar nisso. E acho que uma das coisas que eu acho que é fundamental também, e isso também remete-me à minha adolescência, que os meus pais de facto sempre tiveram a casa aberta para eu levar os meus amigos. E lembro-me sempre das festas de anos e das tardes em casa com amigos, e eu acho que isso também é fundamental. Abrirmos espaço nas nossas casas para receber os amigos dos nossos filhos, porque para além de eles ficarem felizes porque os pais querem conhecer os amigos, nós temos a oportunidade de conhecer os amigos, de vê-los a interagir com os amigos, de também aquelas conversas que se calhar não teríamos só com eles, se calhar surge numa conversa com mais jovens e vemos a perspectiva dos nossos filhos no seu grupo de pares. E eu acho que isso é fundamental. O que eu noto, não sei se é um desafio e que também promova, lá está, a interação também mais face-to-face dos miúdos, não é? Porque a grande diferença, então, da nossa geração para a de agora é esta questão dos telemóveis e dos jogos, e eu já vejo pelo meu filho que quer vir para trazer um amigo cá para casa e depois estão os dois a jogar e pronto, e conversam um pouco, mas essa interação... A maneira deles. Mas é a maneira deles, lá está, se calhar também temos que ser nós a habituar-nos a isso e a ver os lados positivos daí, mas eu concordo com a Cristina, porque o facto dos amigos são a nossa rede de suporte, são a quem nós ligamos se estávamos tristes ou se tínhamos perdido um namorado ou qualquer coisa que às vezes hoje, não é, queremos falar com os pais. Ainda hoje, os nossos amigos são muitas vezes a nossa rede de apoio. Exatamente. Quantos deles é na idade da adolescência que nós começamos a aprender a fazer amigos e a escolher amigos, e, não é? E muitos amigos que tenho hoje são dessa altura da adolescência. Ainda há dias tive uma experiência muito gira, que fui ao aniversário do filho de uma amiga da adolescência, da antiga escola preparatória, e de repente olhei para ela, olha lá, os nossos filhos fizeram 10 anos, foi essa a idade com que nós nos conhecemos. Pai, de repente, já viste, os amigos que eles podem estar a fazer agora podem ser amigos para a vida, passados 30 anos ainda estão juntos. E de facto essas relações da adolescência podem ser relações para a vida e nós apoiarmos essas relações é fundamental. Olha, eu propunha-vos falar agora um pouco sobre aqueles desafios mais comuns, não é? Porque nós dissemos que íamos falar de estratégias e, de facto, há aqui esta base que é melhorar a conexão e acho que tem sempre que estar na base. Isto é algo que não é uma estratégia, não é se acontecer isto, faz isto, é um trabalho de todos os dias, o trabalhar a conexão. E havendo mais conexão, nós conseguimos que aos poucos haja mais comunicação, mais abertura e conseguimos exercer a tal influência que tu falavas, Marta. Eu até faço a pergunta um bocadinho ao contrário, isto é, o que é que eu posso mudar na minha comunicação para gerar mais conexão? Percebes? É verdade. Faz sentido porque a nossa forma de comunicar está na maior parte das vezes nesta base da dificuldade de criar conexão. Sim, e muito autoritária, não é? Sempre a julgar, sempre a criticar, sempre a dizer como é que a decidir, como é que fazem. É verdade. Então, o que é que nós podemos mudar na nossa forma de comunicar? Podemos fazer perguntas, como já falámos há bocadinho. Fazer perguntas é muito importante. Podemos ouvir, devemos ouvir. Como é que tu disseste? Faz-me ouvir com o coração. Com o coração. A escuta ativa faz parte da comunicação, não é? E das escolhas também. Ou só estamos a ouvir para responder. Não estamos a ouvir com o interesse
que devíamos. Há uma coisa que eu aprendi a fazer, acho que, acho que ainda não faço suficientemente bem, gostava de fazer melhor, mas que é muitas vezes o ouvir, não é? Este ato da escuta ativa, o simples facto de estás a ouvir, nem tens quase que dizer nada, ou às vezes podes fazer uma ou duas perguntas do sim. Então, e porquê? Então, mas e o que é que tu achas, não é? E a própria, neste caso o próprio adolescente, vai ele próprio chegando às suas conclusões, nós não interferimos nada, mas acompanhamos, estivemos lá ao lado deles nesse processo e é muito interessante porque nós não dissemos nada, eles próprios chegaram a essa conclusão. Isso é um dos grandes objetivos. O que é que nós queremos? Que eles sejam autónomos a tomar decisões. Então, ok. Como é que tu tomas decisões? Mas não lhes podes perguntar, como é que tomaste essa decisão? Diz-me lá, explica lá o processo. Não funciona assim. Mas, de facto, se formos fazendo esta escuta... Pergunta, exato. Ou às vezes só estar ali, presente, e eles perceberem que nós estamos a ouvir, vai criando a vontade deles próprios irem continuando a falar e a fazer esse processo mental. E por aí vão tirando também as suas próprias conclusões. Sim, mesmo com aquelas questões mais desafiantes, não é? Este livro, o Brainstorm, tem muitos exemplos engraçados, do género, a miúda pede ao pai para ir sair, para ir a uma festa. E o pai já sabe que naquela festa vai haver álcool. E a própria forma como tu podes lidar com essa pergunta é... ou podes lidar com essa pergunta em batendo, não é? De frente e dizer não quero que vás, isso tem zero de pedagógico, não serve para absolutamente nada. Ou então ir perguntando, vamos lá pensar. Nós também começámos a sair, algum dia começámos a sair e começámos a ir a festas e começámos a fazer coisas que se calhar não devíamos fazer. Então vamos ajudando o nosso adolescente a ir fazendo essas coisas aos poucos da forma mais segura possível. E como é que eles não querem morrer, não é? Eles não querem que lhes aconteça nada de grave. Portanto, vamos aferir como é que está a sua capacidade de julgar a situação. Podemos fazer perguntas, então, e o que é que tu achas? O que é que achas que vai acontecer na festa? E tens vontade de ir ou não tens? Então, e o que é que achas que pode correr mal? E o que é que achas que pode correr bem? E acompanhá-los nesse processo, mas não estarmos verdadeiramente a julgar. Não é o fazer estas perguntas para apanhar uma ponta solta e dizer, por isso é que não vais, não é? Ajudá-los a refletir, não é? Mediar a reflexão, não é? E até... Para que eles depois saibam fazer as suas escolhas. Uhum. Porque até se eles pensarem previamente, fazerem prós e contras, mal, não é? o que é que eu posso fazer? Até é muito mais seguro se nós pensarmos, ok, ajudar. E às tantas dizerem, por que não é? Por que não deixar ir? Porque é que temos estes bloqueios todos a deixá-los ter autonomia? Às vezes percebemos que realmente o risco é muito grande e temos que conversar sobre esse risco. Claro. Não é? E temos que ir gerindo isso. Mas a comunicação e o diálogo tem que ser a base. Não pode ser a imposição, que não vai trazer nada. Eu podia só, perguntava a quem nos está a ouvir se tem alguma questão que queira pôr. Estava aqui a tentar olhar, mas eu não consigo ver. Nós não tivemos aqui assim questões. É um tema daqueles cabeludos, difíceis, mas giros também, não é? Muito giros. Uma coisa... Olha, eu estava-me a lembrar há um bocado aquele chavão, um bocado do amor incondicional, mas que nesta altura é importante, porque às vezes exatamente começa a haver essa desconexão, essa separação, e às vezes os pais, na sua consciência, amam os filhos muito, mas por vezes não expressam, ou a forma da comunicação, se calhar mais de julgar, ou mais impositiva, ou castradora em alguns casos, pode dar a impressão ao adolescente que os pais não gostam dele ou que não o deixam fazer isto ou aquilo, e há estudos sobre isso, não é? Do que é que os pais pensam que os filhos sentem em relação ao amor dos pais e depois nota-se uma discrepância entre o que os filhos sentem, e há filhos que demonstram que têm dúvidas acerca do amor dos pais e que muitas vezes, era o que eu estava a dizer há bocado quando desapareci, têm comportamentos mais desafiantes para chamar a atenção e para testar e para mostrar eu estou aqui. E às vezes esta expressão tão simples de
quer dizer, não é, lá está, dizer que os amamos todos os dias, senão eles fogem, mas deixar claro que gostamos deles independentemente das atitudes que eles tenham e que estamos lá por causa das coisas correrem bem, mas também por se correrem mal, não é? Aquela situação que ouvimos tantas vezes de psicólogos falarem, não é? Da jovem adolescente que engravidou e ai que horror, se eu contar aos meus pais eles põem-me fora de casa, não é? No fundo, evitar este sentimento, mostrar aos miúdos que estamos lá para o que der e vier. Claro. E eles vão revirar os olhos. Demonstrar a nossa preocupação, não é? Olha, vais a essa festa, eu fico preocupada, mas confio em ti, não é? Por os tais limites, sei lá, de horas de chegada ou de alguma coisa que faça sentido, mas demonstrar que estamos lá e que se alguma coisa correr mal, nós vamos, gostamos deles na mesma, mas, e vamos apoiá-los naquilo que for, não é? Por eles saberem que têm a quem recorrer, não é? Aconteceu-me algumas vezes, e tu agora falaste nisso, algumas conversas, em que eu tinha que realmente dizer, olha, eu não explicar que às vezes não é vais ou não vais, é olha, por enquanto eu não estou muito confortável com isto, eu fico preocupada e daí pode começar então o tentar perceber e que elas próprias tentem perceber o que é que pode correr mal, o que é que pode correr bem, como é que vão gerir isso. Mas utilizei muitas vezes esta questão, ok, não estou muito confortável, estou um bocado preocupada com, então vamos lá ver as duas como é que isto poderá correr, como é que eu poderei ficar mais descansada. Foi muitas vezes esse tipo de abordagem. A tal linguagem do eu, não é? Expressando as nossas necessidades, os nossos sentimentos, exato. Gera a tal... Exato, e eu não o fazia sabendo isso, mas hoje em dia também percebo que a comunicação com base nesta linguagem pessoal, não é? Dizer assim, olha, eu tenho esta necessidade, eu tenho esta questão, ou este limite, então... Por isso é que eu estou a exprimir a minha emoção de uma certa forma, porque tenho uma determinada necessidade. E quando eu consigo exprimir isto, aquilo que eu sinto e aquilo que me preocupa, é mais facilmente consigo que haja do outro lado uma resposta. Fátima, e ao mesmo tempo também reconhecer a necessidade do outro, deles. Eu percebo que estejas super entusiasmada em ir à festa, não é? Vão estar lá as tuas amigas todas. Mas pronto, tenho esta questão, pronto. E depois, naturalmente, que eles também começam a perceber ou começam a criar também o respeito pela nossa opinião. E ajuda-nos a chegar a um compromisso, não é? Dizer, olha, eu sinto muito confortável com isto, estou preocupada com isto, tu estás muito entusiasmado com a festa, vamos então encontrar aqui um compromisso para que tu possas desfrutar da tua festa e que eu possa estar mais descansada. Eu posso também ficar, pronto, eles aprendem também a respeitar as nossas necessidades. E é um diálogo. Em vez de dissermos logo que não, fizemos este tipo de enquadramento, não é? E então depois juntas vamos tentar perceber se vai funcionar, se poderá funcionar. É igual valor também, não é? A vontade de ir à festa tem tanto valor como a tua preocupação. Portanto, vamos lá encontrar aqui algo que seja um compromisso para estas duas vontades. Olha, temos aqui alguns comentários. A Mónica diz, não sei se já falaram sobre a importância da intenção. Fiquei a pensar há pouco quando falavam de educar para a autonomia, que nem sempre será esse o valor predominante e como é que enquanto pais podemos trazer mais consciência para o impacto da educação que privilegiamos. É interessante esta questão. Olha, sabes que vou só dizer uma coisa rápida porque podes querer responder algo. Uma das coisas que me fez, como eu estava a dizer, que tenho uma mais velha que já passou essa fase, tenho uma agora com 15 e a experiência de uma é diferente da experiência de outra e que obviamente que a parentalidade consciente no meu caso e o perceber como é que estas questões do cérebro da criança e destas transformações me ajudou muito, mas acho que houve uma coisa que me fez muita diferença entre uma situação e outra, que foi ter, exatamente porque comecei nesta prática, digamos, numa parentalidade consciente também, é verdade, mas que foi o ter bem definida para mim as minhas intenções. E eu falo muito de intenções porque eu acho que isto realmente é a base de tudo, ter bem definido para mim a relação que eu quero ter comigo, a relação que eu quero ter com as minhas filhas e ter as minhas intenções bem definidas enquanto mãe permite-me
realmente nestas alturas mais desafiantes, eu consegui parar para pensar o que é mais importante. Fátima, podes dar alguns exemplos? Por exemplo, na adolescência, que intenções é que tu, só para concretizarmos mais, para definir intenções é difícil, não é? Quem nos está a ouvir, então e agora como é que eu faço isto, não é? Pronto, mas repara, quando eu falo, por exemplo, de intenções nesta fase, eu tive que pensar que, olha, por exemplo, uma das minhas intenções é criar um ambiente onde nós consigamos falar todos em conjunto, mas mas dando espaço para cada um estar isolado quando quer. Isto é, dar espaço para o desenvolvimento do eu e dar espaço para o desenvolvimento da família. Pronto, foi uma das coisas que eu achei porque eu sempre tive muita necessidade do meu espaço, portanto eu compreendo que as minhas filhas possam ter a mesma necessidade. Portanto, foi uma das coisas foi uma daquelas intenções, digamos, que nesta fase me fez muito sentido, foi ok, vamos criar um espírito de comunidade e de colaboração, mas vamos dar espaço para cada um, para o desenvolvimento do eu, não é? Para cada um ter o seu espaço, o seu tempo, os seus timings, sem que a gente queira interferir. Fiz-me entender? Sim. Por exemplo, porque nesta fase eles precisam muito do seu espaço e então bem, eu quero criar um espaço de colaboração, de apoio, de família, mas dou muita importância ao espaço de cada um, que para eles nesta altura é fundamental. Eu vou partilhar convosco uma intenção que eu tenho, que é mesmo específica desta questão da adolescência, que é: eu fiz muitas asneiras quando era adolescente, até muito tarde, fiz coisas mesmo perigosas e coisas que eu acho que todos nós que passaram por coisas destas pensam: ai meu Deus, se a minha filha, ou se o meu filho for como eu, estou feita, não é? Estou tramada, vai ser terrível. E eu sempre esteve muito claro para mim que eu queria ter com as minhas filhas um tipo de relação que, se algum dia elas tivessem um problema sério, que elas tivessem a certeza absoluta que podiam vir falar comigo. Okay? Sempre tive isto muito claro. E às vezes penso nesta intenção quando estou naqueles momentos em que percebo que para mim era muito importante seguir um caminho com ela, mas eu sei que esse caminho vai levar à desconexão e vai levá-la a achar que eu não sou assim tão de confiança para nesta situação. Então, às vezes, eu cedo em coisas porque eu ponho na balança, no prato da balança, aquilo que é mais importante. É mais importante para mim que ela, um dia que tenha algum problema grave, que ela tenha a certeza absoluta que ela pode recorrer a um lugar. E, portanto, não dar este espaço de deixar que esta desconexão exista de uma forma mais séria, não é? Pronto, então há muitos momentos em que eu penso nisso, penso assim: epá, mais vale ceder agora nisto e eu não estar com esta preocupação, porque isto é uma coisa pequenina. Eu prefiro que ela tenha a certeza que eu estou cá para as pequeninas, mas que também vou cá estar para as grandes. Pronto, não sei e às vezes é mesmo que ponderares, ok? Às vezes cada uma das tuas respostas pode levar, porque podes ceder um bocadinho aqui, mas estás a ganhar tanto que depois no futuro... É como a questão da autonomia, não é? Olha, eu ia pegar nisso. Sim, quantas vezes eu vejo isto, que é, epá, eu vejo que uma coisa, assim, uma tarefa da escola, uma coisa qualquer, não está a ser feita nos timings que precisaria ser feita para ela acabar a tempo. Às vezes falo, uma vez ou duas, mas às tantas penso assim: epá, eu não posso andar a chatear uma miúda de 15 anos para cumprir os seus trabalhos de casa. Isto tem que ser uma coisa dela. Se ela não o fizer agora é que ela pode aprender e o risco é baixo, não é? O risco é baixo. Agora é que ela às vezes tem que aprender como? Deixando uma, duas, três vezes o trabalho para a última, não conseguindo fazer a tempo, ouvindo dos professores, sentindo-se mal porque não cumpriu. Assim, se calhar vai aprender mais. Depois pensar que se calhar é melhor não fazer assim. Claro, se não tem sempre o que externamente, não é? A guiar, não dá. É importante trabalhar a autonomia. Tem que ser, se não foi antes, eu em muita coisa não trabalhei antes a autonomia com elas, noto muito isso hoje em dia e penso,
Se não é agora, quando é que vai ser? Tem que as deixar fazer esse percurso. Olha, o que eu ia dizer em relação à autonomia é que eu tenho notado, lá está, eu ainda não tenho um filho adolescente, mas lá está, a questão da autonomia, e nomeadamente da autonomia dele de andar sozinho, para mim é uma coisa, eu seja autónomo nesse sentido, posso ir para a escola, posso vir para casa depois do almoço. E agora que ele entrou no 5º ano, comecei a trabalhar isso com ele. E o que eu noto, e efetivamente ele vai e vem de autocarro, geralmente é o pai que o leva, mas depois já vem sozinho 1 ou 2 tardes para casa de autocarro e fica sozinho, e foi um processo gradual. Portanto, ele tinha o telefone e houve umas vezes que veio para casa sozinho, ainda não tinha telefone, e uma vez apanhou um autocarro que não era, mas percebeu, saiu e conseguiu resolver, a tal questão de resolver o problema. E quando ele fez anos, demos-lhe as chaves de casa. E o que eu notei foi quando eu dizia isto às pessoas: o quê? O teu filho fica sozinho em casa? Vai sozinho de autocarro? E eu, sim, então eu com a idade dele ia a pé para a escola, com amigos, voltava, estava em casa sozinha a tarde toda e não havia telemóveis. E o que eu noto é o medo enorme dos pais neste processo. E isto assusta-me um bocadinho, há vários estudos também sobre isto, não é que está a haver uma superproteção dos miúdos, ou não sei se é uma percepção assustada dos pais face ao mundo lá fora, e isto preocupa-me, e pronto, e acho que mais do que trabalhar a autonomia deles, nós temos que trabalhar em nós a confiança neles e tentar reduzir essa ansiedade. Porque efetivamente nós até vivemos dos países mais seguros a este nível. E muitas vezes temos mais seguros. Dos mais seguros, até em termos de raptos, no fundo, nós temos medo do desconhecido. Porque muitas vezes a maior parte dos problemas e dos crimes até acontecem por pessoas próximas e dentro de casa, não é? E este medo do desconhecido pode ser muito prejudicial para os jovens nessa sua autonomia. E eu acho que isto é um trabalho que os pais têm que começar. E depois, obviamente, que é a tal questão, não é? Vamos dando a liberdade na medida da responsabilidade que eles demonstram, não é? Com passinhos pequenininhos. Mas eles ficam tão felizes quando nós lhes damos essa autonomia, demonstramos confiança, não é? E vamos reforçando muito bem, olha, ligaste à mãe quando chegaste a casa, ele foi cumprindo essas recomendações. Ainda não era adolescente. Ainda não é. Ainda não era. Se calhar tem que começar agora para depois a coisa correr melhor. Mas depois vamos ver. Eu também tive sempre, tentei sempre que as minhas filhas, logo e nesta fase que o tio está, soubessem andar sozinhas na rua. Não é? No sentido que, pelo menos ali junto, perto da casa, e tinha a facilidade com a mais nova de morar perto da escola. E talvez por isso ela também ganhou autonomia mais cedo. Mas é muito importante que as crianças saibam, pelo menos na zona mais próxima, saber andar na rua, saber ir ali à padaria, saber ir à mercearia, ou saber ir ali ao café, estar ali. Não me passa pela cabeça pensar que, e isto acontece com alguns miúdos, mesmo com 12, 13 anos, porque os pais vão buscar à escola, levam para casa, os pais levam de casa para a escola, não saberem fazer nada sozinhos na rua. Até é uma questão de segurança rodoviária. Eles não sabem atravessar na passadeira, não sabem que no passeio podem vir carros também sair de uma garagem, não é? Saberem. Marta e Fátima, vou-vos interromper só um bocadinho para colocar aqui uma questão, para vos colocar uma questão que a Sílvia colocou aqui nos comentários, porque já são 8 horas. Ok. A Sílvia diz, só tenho questões com preconceitos, estou a brincar, vá. O que sugerem, como fazer a gestão da comunicação entre pais e entre estes e irmãos adolescentes? Ui, isto é um tema... Isto é um tema que nunca mais acaba, não é? Olha, eu posso começar, depois vocês acrescentam se quiserem. Aqui em casa, o que eu tenho feito é, já tenho 2 miúdas crescidas, não é? Então o que eu tenho feito é falar-lhes daquilo que eu já aprendi sobre a comunicação não violenta. E a maior parte das vezes que existem conflitos, tente sempre direcionar a conversa com elas para a comunicação
e nunca intervenho como juiz. Nunca, 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 nunca sou juiz daquela discussão. E sim, pedir-lhes, por exemplo, diga a uma delas, olha, em vez de acusares a tua irmã disto, diz como é que este ato te está a fazer sentir. Em vez de dizeres não quero não sei o quê, diz como é que tu queres que ela faça contigo. E, portanto, tudo aquilo que eu tenho feito aqui em casa em termos de comunicação é ajudá-las aos poucos a ir compreendendo aqueles vários caminhos da comunicação não violenta, não é? Que tem a ver com, primeiro, reconhecer o que é que está a sentir, poder expressar o seu sentimento, a sua necessidade e fazer um pedido. E eu tenho sempre que acontece eu faço isto. Às vezes já não me podem ouvir. Sim, já sei. Olha, não vais... Abrir os olhos. É o quê? Mas não vais explicar, vamos lá fazer uma comunicação com isto. Não. Mas levas a que elas façam esse processo. É isto que eu tenho feito. Sim, eu acho que isso tem outras estratégias, mas... Não, às vezes é deixá-los de resolver por eles próprios, não é? Não intervir também, não é? Não árbitro no meio disso, no sentido que, atenção, a não ser que a coisa escale muito, vamos lá ver se entendem sozinhos, isso eu tento fazer sempre. É a chamada mínima intervenção possível. A mínima intervenção possível. Não deixo que haja violência, não gosto das portas a bater, e há assim 2 ou 3 coisas que eu já disse que não aceito que existam cá em casa e que lhes peço que não aconteçam, mas de resto, olha, tentam resolver. Eu penso para terem consciência do que é que o outro está a sentir, não é? A empatia. Como é que o outro está a sentir-se? Como é que aquilo que tu fizeste, e às vezes depois vou uma e a outra dizer, olha lá, fizeste isto, qual é que no fundo, o que é que tu no fundo querias? Acontece muito que a mais nova vai ter com a mais velha e quer interação com ela e não sabe bem como é que vai de fazer e fica chata às vezes, não é? Pica miolos. Então é depois conversar com ela e dizer, olha, tu se calhar queres é brincar com a mana, ou queres outra coisa, porquê que não lhe pedes? O que é que achas que lhe podes pedir em vez de ir lá abrir a porta e tirar-lhe coisas para cima, não é? Que às vezes acontece. E depois com a mais velha faço o trabalho ao contrário, dizer, olha, já viste se calhar a mana quer é brincar contigo. E eu percebo que tu nem sempre queiras, mas será que de vez em quando até não gostavas de brincar com ela? Experimenta lá dar-lhe um bocadinho mais de atenção e ver se ela não vai diminuindo a frequência com que faz essas coisas. E tem funcionado bem ali na gestão dos atritos entre elas. É importante que eles vão percebendo, e isto é trabalhar a empatia, como estava a dizer também a Marta, é importante que eles vão percebendo o impacto das suas coisas no outro, não é? Da sua resposta, da sua forma de comunicar, daquilo que fazem, naquilo que a outra pessoa sente. E isso mais facilmente depois os faz chegar a um entendimento, se eles conseguirem ser mais empáticos e perceberem que a forma como eu estou a dizer, se calhar vai magoar a minha irmã. E não é isso que eu quero, o meu objetivo não é isso. Fazê-los refletir também nas suas intenções, qual é a tua intenção com isto? Sim. Eu às vezes pergunto, olha, como é que tu te sentias se tu não fizeste isto que tu estás a fazer? E é virar um bocado o bico. Às vezes também me sai aquela dele estar do mais pequeno estar a chatear por qualquer coisa e digo, olha, como eu te percebo tão bem. Que ele faz o mesmo a mim. É como quem diz, olha, agora estás a sentir aquilo que eu sinto quando tu fazes o mesmo. Olha, eu digo tantas vezes, é engraçado, isto é que eu sou uma partilha rápida, porque também a minha mais velha gosta muito de chamar a atenção da mais nova a certo tipo de coisas. Como se fosse a mãe. Eu digo, estás a ver, tu eras assim, estás a ver, tu fizeste exatamente assim. Pronto, acaba por ter a sua piada para ela perceber, ok, realmente, quando a gente está do outro lado, às vezes não consigo evitar, mas ok. Agora, é um facto que a coisa não corre sempre bem, a gente não tem sempre também a mesma paciência, nem conseguimos, se calhar, ter essa calma. Às vezes não conseguimos. Sim. É assim. Olha, e o humor resulta com os adolescentes? Humor, muito, tantas vezes. Ainda bem que trouxeste isso, Marta. Eu uso imensas vezes. Às vezes, olha, apetecia-me mandar 2 berros e às vezes paro e digo assim, Cristina, cala-te. E às vezes mando só uma piada, uma coisa com ironia, uma coisa não sei o quê, e vai-me embora, que é do género, não vou rebentar aqui. Mas eles não podem sentir que estás a gozar com eles. Não, nunca. Mas de uma forma engraçada.
Não, às vezes faço uma piada com uma coisa que não tem nada a ver. Tipo, olha, a minha mãe é maluca, disse aqui uma coisa que não tem nada a ver com nada. E venho-me embora, porque às vezes não vale mesmo a pena continuar a Desbloqueia, não alimentar é? aquilo, não é? É, e desbloqueia. Olha, e outra coisa que eu me lembrei, que às vezes vem nos livros, lá está, é usarmos a linguagem deles, sei lá, mandar um WhatsApp, olha, o jantar está na mesa, Sim, ou claro. uns emojis, ou no fundo usar um bocadinho as tecnologias, em vez de ir lá dar a ordem ou de gritar 30 vezes para virem jantar, Sim. não é? Usarmos um bocadinho o meio deles, não é? E usar muitas referências, as minhas às vezes parece que estão a falar em código, porque só há referências delas que nós não percebemos, mas às vezes é interessante e eu tento perceber o que é que aquilo quer dizer, não é? Quais são as referências que não são as mesmas que as nossas, mas que é giro também nós irmos percebendo quais são as referências que eles têm. Olha, este tema dá pano para mangas. Sim, podíamos ter aqui o resto da Nós, sim, não vai chegar, nós vamos ter que falar outra E não vez. falámos de um tema que dava outro programa, que era as tecnologias, não é? Sim, sim. Não, e mesmo questões mais práticas e concretas, como lidar com uma série de coisas, perigos, Sim, os comportamentos de risco, as drogas, essas coisas. não é de facto tema para uma hora. O nosso objetivo aqui foi levantar algumas questões sobre a adolescência, nomeadamente o podemos olhar para os adolescentes com lentes novas, não olhar para aquelas lentes que já vêm do passado, mas vamos deixar aqui uma proposta, não é? Porque nós vamos ter o primeiro workshop Roda de Conversa, de Pais à Palheta, vai ser dia 17 de maio, não é, Fátima? Eu e a Fátima vamos dinamizar este... É o que é no sábado? No domingo. No domingo, desculpa. No domingo. É um domingo, entre as 10 e a 1, e vai ser sobre este tema da adolescência. Vamos aqui explorar mais uma série de... Vamos trazer aqui umas coisas relacionadas com mais a fundo. Sim, vamos aprofundar, porque há um trabalho que nós podemos fazer individualmente, quer do conhecimento de como funciona o cérebro do adolescente, até formas concretas de lidar com isto, até ao definir as nossas intenções, etc. Há aqui muitas coisas que podemos trabalhar em conjunto, de uma forma participativa, não é? Porque aqui nós estamos a falar entre nós, mas nós estamos a falar com o resto das pessoas. Então, vamos fazer a nossa primeira roda de conversa workshop, dia 17 de maio, e para quem tiver interesse, deixa aqui um comentário neste vídeo, aqui no direto, a dizer eu quero, sim, para aproveitar uma oferta especial que nós vamos fazer a quem está a ouvir-nos hoje, e quem ainda for ouvir este direto pode depois dizer eu quero. Sim, mesmo que diz, desculpa. Qual é a oferta? Qual é a oferta que nós vamos fazer a quem disser eu quero aqui nesta conversa? Sim, porque então, não sei se já falaste no valor, não, mas o que vamos oferecer é quem se inscrever pode trazer um amigo. Um amigo, uma amiga, o pai, a mãe, a avó, o marido, a mulher o marido. Quem mais lidar com os adolescentes aí por casa? Conforme se acha que é mais... Depois nós mandamos os detalhes todos, para quem quiser diga eu quero, ou ponha o dedo no ar aí nos comentários. Nós depois vamos, em princípio amanhã já vos enviamos a informação toda. Achamos que isto vai ser uma experiência, não é nova, já fizemos, mas não assim aberto ao público, e em formato online também já fizemos. É uma dinâmica gira que conseguimos fazer online, este formato meio roda de conversa, meio workshop. Portanto, é uma coisa para não ser só ouvir, mas também poderem intervir, poderem colocar as vossas questões e poderem também transformar-se, não é? Que o objetivo é que possam, depois deste workshop, ter mais conexão com o vosso adolescente, ter um dia-a-dia mais pacífico em casa e progressivamente mais tranquilo. Acho que é o nosso objetivo, é para o que nós queremos contribuir. Eu hoje não me caldo, estou impossível. Olha, e havemos de chegar quando passar esta pandemia aos encontros presenciais, Pais à Palheta, não é? Claro, sim. Sim, agora vamos continuar no online. Exato. E já passámos a barreira dos 1000,
Agradecemos a todos e convidem mais amigos. É verdade. Temos que celebrar também, não é? Temos que celebrar, é verdade, temos mesmo que celebrar. Minhas caras, já passámos aqui da nossa Hora de jantar, hora. não é? Tá. Tem muito este bocadinho. Foi muito bom. Espero que vocês aí em casa tenham gostado, tenha sido útil. A Mónica está a perguntar em que dia? 17 de maio. Depois nós mandamos essa informação. 17 de maio, das 10 à 1, está bem? Nós depois vamos publicar aqui tudo no grupo, mas as pessoas que disserem eu quero é que vão ter direito a inscrições 2 por 1. Se não disserem eu quero aqui nos comentários, não há nada para ninguém. E pronto, despedimos-nos hoje até à próxima edição dos Pais à Palheta. Ainda não sabemos qual vai ser o próximo tema, mas vamos avisar. Deem sugestões, podem dar sugestões. Sim, senhora. Aqui estava a ver se havia alguma questão. A Mónica diz: este tema é inesgotável. Portanto, boa ideia do workshop, é verdade. Há muita coisa para se conversar e para se trabalhar internamente. Se nós queremos transformar, não pode ser só o ouvir. Temos que intervir, não é? Temos que participar de uma forma mais ativa quando queremos mesmo transformar, mudar alguma coisa no nosso dia a dia. Vamos falar. Tchau, tchau. Bom jantar. Beijinhos a todos. Bons. Até breve. Beijinhos, obrigada. Até breve.